educacional, ela não é nem local e nem passageira. Ela é universal e ela é duradoura, tudo por causa da crise da cultura. Hoje nós vamos conversar sobre a nova educação. Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Boa noite, sejam muito bem-vindos à Hora da Coruja dessa terça-feira e nós vamos conversar sobre educação. Na verdade, Paulo, boa noite. Boa noite. Nós vamos conversar sobre educação porque tem um livro novo na praça, é isso mesmo? Nós vamos conversar sobre filosofia da educação. Muito bom, a nova filosofia da educação. Então, é um livro que você fez em parceria com a Suzana. Em parceria com a Suzana de Castro, da UFR, filósofa da UFRJ, lá do Rio. E a Suzana tem um trabalho bem bacana sobre educação também, Está né? pronto para ir para o lançamento, que é no sábado. Oh, verdade! Na Bienal do Livro. Quem vai aproveitar e vai passar pela Bienal do Livro lá no Rio de Janeiro, não vai poder perder o lançamento do livro às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, ó, sábado, dia 31/8, às 4 da tarde, na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Vai poder pegar autógrafo, conhecer a Suzana, conhecer o Paulo. É no stand da Manoli. Stand da editora Manoli, então, gente, às 4 horas. Apesar que lá tem tudo especificado, quais são os lançamentos, quais os horários, costuma ser bem arrumadinho. Vou pedir para a nossa coruja aqui segurar, ficar fazendo propaganda do livro. E vocês começam o livro falando sobre a crise na educação. E eu tirei essa frase do livro. Né? Por que a educação está em crise? Da maneira que a gente montou o livro, Fran, nós tentamos, pelo menos na minha parte, a Suzana também seguiu um pouco o mesmo caminho, porque o livro não é a 4 mãos. O livro tem 2 partes, uma minha e uma da Suzana, mas certo. Ele conflui no mesmo esquema. Então, a gente está tomando a ideia de crise a partir de uma crise da cultura que a gente chama de crise do modelo do humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é uma, digamos assim, um clima, um espírito que impera aí do Renascimento para a modernidade e para agora. E ele dá alguns parâmetros. E esses parâmetros foram muito obedecidos na nossa formação cultural do Ocidente e na pedagogia, na educação. Quando este modelo começa a fazer água, quando o humanismo passa a ser alguma coisa que não é mais uma metanarrativa, uma grande narrativa, uma grande filosofia que segura as pontas dos afazeres modernos, então quando o humanismo entra em crise, então, a educação do Ocidente como um todo. Então não é a crise brasileira, não é a crise de qualquer outro país ou de qualquer outra região. É a crise dos valores pedagógicos e que desembocam em outras pequenas crises. Por exemplo, a crise da autoridade do professor, a crise do currículo, a crise da legitimidade de determinados saberes que devem estar na escola e outros que não devem, a crise da disciplina, a crise das tecnologias, ou seja, quais as tecnologias que são próprias da educação e quais não são. Então, tem uma série de crises que todo dia aparecem na imprensa e que as pessoas remetem a situações que não são as raízes da crise, que as raízes da crise estão exatamente no fato de que as pessoas, em determinado momento, passaram a não acreditar mais nesta capa, nesse espírito do humanismo. Então, ele perdeu a legitimidade porque ele perdeu a credibilidade. E, ao perder a credibilidade, ele que sustentava toda a política, a pedagogia, né, do mundo moderno, então isso entra em crise por conta desta crise, da crise do humanismo. É isso que nós estamos conversando nesse livro. Aí tem, então, uma parte de descrição da crise e depois tem
uma parte, digamos assim, meio que, não digo prospectiva, não é adivinhar o futuro, mas é entrar em algumas polêmicas a respeito de soluções desta crise. Certo. Principalmente a polêmica a respeito das utopias. Que tem uma série de pessoas que dizem que a educação não pode estar vinculada a nenhuma utopia. Ela tem que ter uma descrição da realidade, diagnóstico da realidade, e depois um projeto científico para esta realidade. E tem algumas pessoas que dizem que isso tudo não basta. A educação está sempre vinculada a um projeto utópico. Então, esse embate aparece aí na segunda parte, não digo na segunda parte do livro, mas ele aparece num segundo fio condutor do livro. A gente sabe que a educação no Brasil está problemática há muito tempo. E quem acompanha vê que o mundo também, quer dizer, a questão de cultural do mundo também decaiu muito. Mas o Brasil é algo específico, né? A gente está enfrentando muitos problemas com a educação, inclusive a gente enfrenta problemas com o nosso ministro, que talvez não seja uma pessoa tão preparada para estar no cargo onde ele está, da educação, e que anda atropelando algumas coisas aí. Por exemplo, essa questão de querer mudar o currículo do ensino médio agora, porque acha que as pessoas, os adolescentes e jovens abandonam o ensino médio porque o ensino médio não é muito atrativo, não é muito, não lembra muitas coisas da vida, então vamos fundir todos em 3 grandes áreas e fazer esse novo tipo de currículo. Nós conversamos a respeito disso aqui quando esse balão de ensaio apareceu. Depois, eu não sei se você se lembra, quando o professor Safatli esteve aqui, ele acabou confessando que ele havia sido um dos consultores do MEC a respeito desta reforma. Sim. E ele é vinculado ao governo, ele é petista. Eu já fui consultor do MEC sem ser petista, mas ele é petista, ele tem uma ligação com o Fernando Haddad, todo mundo sabe disso. Mas ele, mesmo assim, o parecer que ele deu foi desfavorável. Por quê? Porque, independente de qualquer posição política, a verdade é que esta maneira de pensar a proposta, ela é muito ruim, porque ela enxuga o número de professores na escola, ela tira a especificidade das disciplinas. Então, é uma série de coisas que não vale a pena. Mas, veja, esse balão de ensaio é uma das coisas que está correndo. Sim. É uma das coisas que está correndo. A outra que está correndo agora já é outra questão, porque esse é um balão de ensaio que vai e volta, anda para lá e as pessoas, o MEC parece que fica esperando a batata assar porque o governo tem essa mania, ele faz uma proposta, quando a sociedade não recebe bem, ao invés dele retirar a proposta, ele fica insistindo até ele conseguir... Ele cozinha a proposta. Ele cozinha até ele conseguir adesão. Quando ele consegue a adesão de algumas pessoas, aí ele força e passa. Esse que parece que ele não ouve as pessoas para aprender. Ele ouve apenas para saber qual é a delas, para depois ele agir. O governo é matreiro nisso. E agora tem um outro balão de ensaio, que me parece ser um balão de ensaio também complicado, que é o do a versão mais professores, semelhante à versão mais médicos. Então, eu vou pedir para o Roberto colocar para a gente um vídeo que está explicando sobre este novo programa. Pode colocar, Roberto. Depois da polêmica sobre o programa federal Mais Médicos, que começou a ser implantado no país, o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, anunciou a pretensão de criar nos mesmos moldes o programa Mais Professores, para selecionar profissionais que atuariam nas cidades necessitadas. Para a presidente do Sintego, a falta de profissionais é fruto da desvalorização da profissão e o programa só será bem sucedido caso haja mais valorização dos professores e atrativos para a profissão. Nós precisamos ter condições que as pessoas possam sair da universidade e que elas queiram de fato ir para a educação, mas que possam ser valorizadas naquilo que se refere ao salário. Não é só o professor, a escola é formada
por várias pessoas. Nós precisamos das pessoas que vão trabalhar na área administrativa, mas também na valorização de quem vai ficar na gestão dessa escola, pensar nos espaços adequados para que essas pessoas possam permanecer nas escolas, os alunos permanecerem na escola. Então, na verdade, é um conjunto. Ieda critica ainda o grande número de contratos a professores da rede e o baixo número de concursos públicos. O que a gente quer, primeiro, defender é que o professor precisa entrar na educação, no serviço público, de forma adequada, que é através do concurso público. Mas nós precisamos também resolver problemas em áreas que não existe esse profissional. Eu gostei dessa reportagem porque eu achei ela muito sensata. Né? Ela toca nos pontos... A sindicalista é bem objetiva. Muito também. Objetiva e realmente sensata, porque ela toca em pontos que realmente são os problemas da educação e que os ministros, outros políticos e muitos educadores, né, que comandam sindicatos e outros órgãos assim, que representam professores, eles não querem admitir. O salário, quer dizer, o baixo salário, a falta de um bom salário é um problema na classe dos professores. Você veja que o programa ele vai ter uma diferença aí em relação ao Mais Médico só na mão de obra, porque não vai se chamar gente do exterior. Isso. Né? Na verdade vão chamar aposentados. Vão chamar aposentados. Isso. E é uma bolsa para quem quiser trabalhar em escolas que estão com IDEB muito baixo. Então, é a mesma história, né? Você vai criar uma situação igualzinha a dos médicos. Você vai disponibilizar um profissional, né, para um lugar e não se sabe, né, as condições de trabalho desse lugar. Ou seja, espera-se deste médico estrangeiro e deste professor brasileiro que ele vá para lá e faça uma mágica. É um milagre. Ele faça lá um milagre. Né? Então, é interessante esse raciocínio. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, né, veja só, no caso do professor, no caso do médico aí não, mas no caso do professor tem uma situação muito estranha. Veja só como, ao mesmo tempo que o legislador, ou o Estado, ou digamos assim, a equipe do mercadante, ao mesmo tempo que ela está imaginando que o professor é uma figura tão importante a ponto dele sozinho, chegando no local, ele revolucionar a situação, né, que, se ela está pensando assim, então a primeira medida a ser tomada seria a valorização desse professor. Mas, ao mesmo tempo que está se tomando essa medida exatamente porque falta professor lá naquele local por desvalorização da profissão. Então, tem digamos assim, um nó interno nesse raciocínio. Né? Ele confia ele tem uma confiança muito grande no professor, num aspecto, mas, por outro lado, ele já criou essa situação por desconfiar do trabalho do professor. Então, não há, no mundo moderno, a valorização do profissional, senão através do pagamento do salário. Quer dizer, nós não vivemos numa sociedade onde os profissionais são como os nossos cães, que você pode dar o feedback positivo pelo alimento, mas muito mais, no caso do cachorro, pelo afago, pelo contato, pelo agrado. Né? Isso é impossível. Você não pode trabalhar com esse esquema em nenhuma profissão humana. Por quê? Porque a maneira como nós montamos a nossa sociedade é uma maneira onde a satisfação das nossas necessidades... A compensação do nosso bom serviço. A compensação do nosso bom serviço, ela passa, né, por uma maneira que nós organizamos a nossa sociedade, que é o dinheiro. Nós não podemos desconhecer isso. Nós não podemos desconhecer que esse é o elemento que faz com que os nossos desejos sejam satisfeitos. Mas você acha que o governo desconsidera isso ou ele não sabe disso? Não, o governo participa eu diria, numa ideologia. Né? Ele participa de uma ideologia que no sentido forte da palavra ideologia, no sentido marxista da palavra ideologia.
ou seja, de falsa consciência mesmo. Né? Ele participa incentivando e se aproveitando. Como é essa ideologia? Essa ideologia diz o quê? Essa ideologia diz que o trabalho pedagógico, embora ele seja um trabalho, né, ele tem um componente extra. Qual o componente extra? Ele lida com crianças, lida com jovens. E então ele chama, não é que ele chama, ele clama por pessoas que tenham uma relação afetiva com os jovens e com o próprio trabalho. Então, em outras palavras, o professor parece ser empurrado para uma situação de missionário, ou de mãe, ou de familiar, né? É quase um pecado para o professor lecionar sem amor, né? Sem uma empatia com os alunos. Isso é uma ideologia, né? Isso é uma ideologia, é um mecanismo que faz com que a profissão de professor, né, não se iguale às outras profissões. No passado, essa ideologia funcionou favoravelmente aos professores. Por quê? Porque você tinha um salário dos professores igual dos outros profissionais e o componente de dedicação vinha como prestígio. O professor dedicado tem prestígio na sociedade. O que aconteceu? O salário foi sendo esmagado, né, e sobrou a cobrança do prestígio que o professor também perdeu. E o resultado é que as pessoas, hoje, você tem discursos em revistas, discursos em lugares, em governos, que nos anos 80 seriam ridicularizados. Há governos, governadores, prefeitos, imprensa, há hoje técnicos em educação, pessoas formadas com doutorado em educação, dizendo esta barbárie que é o problema da educação não é só salário. Quando a pessoa fala isto, né, hoje no Brasil, ela está participando de uma ideologia nefasta. Por quê? Porque no caso brasileiro, a questão é só salário. É um problema grande, porque se a gente imaginar que pessoas que se formam no ensino superior ganham, em média, R$ 4.300, foi a média brasileira, né, de salário, e o professor está entre 800 e 1.200. Não, mas não é só o professor universitário, né? Não, você eu falou, digo que os igual profissionais... Diploma, né? Igual isso, diploma. de igual diploma, sim. Então, por exemplo, 15 anos de experiência. Né? A estatística última que nós temos é 2010 para 2011. Então, portanto, é muito recente. Ela diz, um profissional com 15 anos de experiência, portanto, digamos assim, início de carreira, né? Meio de carreira, 15 anos de experiência, com um diploma de ensino superior na mão, um profissional qualquer, ele ganha 50% a mais do que o professor com 15 anos e com o diploma superior também. Isso na média de qualquer profissão. Então, a profissão de professor, ela ficou muito aquém de todas as outras equivalentes. E isso faz com que há uma outra estatística ainda. Essa outra estatística é mais interessante ainda. Repara só. Dos profissionais, dos estudantes que estão fazendo medicina, hoje, a estatística de 2010 para 2011, portanto, esses alunos que eu estou falando que estão fazendo medicina ainda são alunos desta população que faz medicina hoje, 15% não queria medicina, que é um curso procuradíssimo, queria fazer a licenciatura. E foi para a medicina porque queria ser professor, queria e quer ainda ser professor. Olha que coisa interessante, né? Essas pessoas estão fazendo, eles vão ser médicos, mas eles não querem ser médicos, eles gostariam de ser professores. Essas pessoas estudaram vão ser médicos, estão estudando, né? Mas elas gostariam de estudar para ser professores. Então, não são pessoas que não querem estudar, não são pessoas que querem estudar porque estão fazendo um curso difícil, mas não vão fazer o curso de magistério, não vão fazer a licenciatura em biologia, por exemplo, porque vão ficar sem uma profissão. Vão ganhar um salário que não vai permitir uma vida
razoável, normal, que eles teriam, que eles gostariam de ter. Então, Você acha que a gente está perdendo bons profissionais então, da educação veja, ao longo de veja muitos a quantidade anos. de 15% dos alunos que fazem medicina no Brasil todo, escola particular, escola pública, no Brasil todo, não querem ser médicos. E não estão lá porque o pai é médico, não. Não é isso. Não queriam... Não, eles estão lá porque eles viram, eles têm uma maturidade mínima para saber que eles não vão sobreviver com a condição de professores, então eles vão fazer medicina. Isso é uma coisa absurda, Fran, por quê? Porque você tira, né, boas cabeças do magistério e o pior, né, isso é uma coisa, você tira de um e põe gente insatisfeita no outro. Né? Então, você imagina só, né? Isso explica também o fato de que já há mais de 40 anos, né? 40 anos, há mais de 40 anos nós estamos com professores dos cursinhos pré-vestibulares como profissionais, principalmente médicos e engenheiros. Exatamente. Né? Que são justamente essas pessoas que vão fazer os cursos que elas gostariam de ser professor, mas elas vão atuar como professor nesse esquema. Isso é fantástico, né? É fantástico que a gente perca esta mão de obra e a enfie num lugar onde a pessoa não quer. É a total inversão de uma coisa que já faz 200 anos que a gente conhece, que é o estudo das vocações. Sim. Né? Faz 200 anos que já existe um teste vocacional. Porque por mais que você saiba que... Ainda não estamos aplicando isso por conta de uma questão salarial que é perfeitamente solucionável sem o pré-sal. Não precisa disso daí para solucionar essa questão. Porque a defasagem que nós sofremos em termos salariais, ela não é uma defasagem de falta de dinheiro. Ela é uma defasagem de maneira como a profissão não evoluiu no quadro junto com as outras. Ela precisava de um aporte. E ela não teve um aporte. Exato. Você vê que existe uma pessoa, por mais que ela tenha vocação para ser professor, por exemplo, ela acaba procurando outros empregos, primeiro pela questão salarial, porque ela sabe que não vai ter condição de ter uma vida digna com esse salário de professor. Segundo, porque aí ela chega numa escola que também falta de estrutura, falta de funcionário, falta de tudo. Não, falta de tudo. Existe um abandono da educação no Brasil. No passado, nós tivemos há 20 anos, 30 anos atrás, nós tivemos a falta de tudo sem a violência. Realmente. Agora nós temos a falta de tudo mais a violência. Contra a escola, contra o professor, né? A estatística é de que 85% dos professores com já 5 anos de magistério já sofreram algum tipo de agressão física na sala de aula, né? Isso no estado de São Paulo. Então, 85% é muita gente. E é o terceiro profissional do Brasil que mais tem depressão. Também. É um profissional doente. Assim, é uma profissão muito difícil. É um profissional insatisfeito. Né? Então mal remunerado. Mal remunerado, insatisfeito, doente, sujeito à violência. E com tudo isso, né, ele, no passado, durante um certo tempo, o emprego público segurou as pessoas nele. Por quê? Porque o emprego público dava numa cidade grande, ele dá uma margem de manobra para você. Agora nem isso, Fran. Agora nem isso mais. Por quê? Porque os professores são esmagados por uma série de reformas de burocracia que eles têm que preencher e fazer, que vai fazendo com que a própria profissão não os coloque mais na sala de aula. Então, até aquele mínimo de satisfação de estar na sala de aula lhes é retirado. Eles ficam muito à mercê de reformadores que todos os dias querem mudar as coisas, exatamente porque as coisas não estão dando certo, mas não vão mudar o elemento central lá, que é o elemento salarial. Então, isso também acaba fazendo com que uma boa parte das pessoas que já não tem concurso, e quando tem, as primeiras pessoas que passam no concurso não vão, obviamente, assumem, mas largam. Elas acabam abandonando. Demora muito para ter concurso. Você viu? E essa questão da contratação é outro problema, né? A gente já conversou aqui outro dia no programa que o governo, às vezes, demora até 3 meses para pagar o primeiro salário. Quando vem o primeiro salário, juntou 3 meses, então ele desconta 30% do imposto de renda. Né? Então você fica trabalhando de graça. Que é inconstitucional. Completamente absurdo.
E entre outros milhões de problemas. Eu gostei da pergunta do Renan. O Renan Barbosa está falando que pela experiência dele como estudante no Largo de São Francisco, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Ele desconfia que no curso de Direito, o número de pessoas que gostariam de ser professores de humanidades é ainda maior do que as estatísticas de medicina. Então, ele acha até que mais de 15% das pessoas que estão estudando Direito gostariam de ser professores, mas acabam não podendo ser professores. Sim, né? Mas viu, Renan, eu citei a medicina exatamente para as pessoas perceberem o contraponto. Né? Porque é uma pesquisa de 2010, também tem o das humanidades, das engenharias, mas é para as pessoas verem o contraponto, porque muita gente diz assim, tem muito médico que não quer ser médico, mas vai ser médico por conta de que o pai é médico. Não, essa pesquisa é interessante porque ela pega né? Ela pega pessoas que... Seria a profissão top, a formação top, nossa, ela pega pessoas que não querem fazer medicina por razões... ou seja, eu estou indo contra a minha vocação, mas não por conta do meu pai, eu estou indo contra a vocação por conta do mercado. Então, isso é que me parece ser significativo. Nunca houve uma pesquisa assim antes. Essa é de 2010 e é do governo essas pesquisas. Né? O governo sabe. O governo gasta muito em pesquisa para diagnosticar problemas que ele não vai resolver porque ele não quer... ele não quer, obviamente, né? O governo quer encontrar uma saída que não seja a saída financeira. Tá, e por quê? Bom, primeiro porque existe uma situação que é o agravante do quadro. Quer dizer, quando você vai recuperar uma profissão, salarialmente recuperar uma profissão, durante um certo tempo dá para você fazer uma recuperação. Mas no caso do magistério, a defasagem ficou muito grande em relação à média. Então, a recuperação é sempre muito lenta daqui para frente. Então, ninguém quer mexer mais nisso. Por quê? Porque é uma recuperação que não rende voto. Por quê? Porque você vai fazer um aumento salarial sempre muito pequeno do necessário. Então, o governo já chega a ver aquela defasagem enorme, ele fala, é melhor enfrentar uma greve e apostar em outras coisas para a população e obter votos, do que tentar resolver esse problema. Entendi. Que eu vou fazer, por mais aportes que eu faça, eu não vou fazer essas pessoas mais felizes. Elas perderam o bonde da história. Então a educação está nesse ponto. Até porque a questão salarial a gente já viu. Não é como você resolver o problema de quem perdeu um ano ou 2. É resolver o problema de quem perdeu 40 anos. Então, todo governo que entra fala assim, a recuperação é lenta, mas você não vê ele iniciando. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali já está perdido. Nós chegamos nesse caos. Ou então, se alguém começa, depois de 4 anos, vem uma outra pessoa vem uma outra e muda. E não rende voto, não rende voto. Por quê? Porque você não vê o resultado. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Né? O governo federal... Esse governo federal que está aí, muita gente não sabe, e o próprio governo nem faz propaganda disso, porque ele mesmo, veja só que ponto chegamos, ele mesmo reconhece que não está dando certo. Esse governo que está aí, do PT, o governo Dilma, ele é o governo que mais gastou em educação, ele é o primeiro governo que inverte a situação. Sim. Se vocês pegarem as estatísticas, vocês vão ver que a Dilma gasta mais em política social, e principalmente em educação, do que o Lula, do que o Fernando Henrique, do que o Itamar, ela inverteu a prioridade. O gasto maior do Brasil é em educação. E, ao mesmo tempo, é o período onde a gente não vê resultado. A gente não está vendo o resultado. Então, isso que está... Mas é porque gasto errado? O gasto é errado? O gasto Fran, o buraco, a defasagem está muito grande, então o volume aumentou e o efeito não é visível. E não é suficiente também. Apesar que a coisa foi, nós entramos por um buraco, porque aconteceram 2 coisas ao mesmo tempo. Uma, a defasagem salarial. O professor foi do top para o último. O professor era, junto com o juiz, com o delegado da cidade, né? Ele foi para o último lugar. Não tem ninguém que ganha Talvez pior. O pessoal não saiba isso, mas há 30 anos atrás o salário do professor equivalia ao salário do ministro, por exemplo. Do ministro não, do deputado. O professor universitário ganhava como ministro. Isso, e o professor ganhava como... E o professor, há 30 anos atrás, ele estava na média. Ele ganhava aquilo que ganhava
uma pessoa com o diploma dele em outra área. Sim. Né? Então você pega aí alguém que tivesse um diploma universitário, engenheiro, ele estava ali, né? Tanto é que as pessoas mais velhas, elas têm, por exemplo, a mesma casa, os filhos fizeram a mesma escola. Hoje já não é mais possível. O professor não frequenta mais, o professor no ensino médio não frequenta mais os mesmos ambientes que o professor do ensino médio frequentava. Então a defasagem foi muito grande. Mas grande mesmo, a ponto de você ir dos primeiros lugares para os últimos. Bom, isso fica claro quando você compara os países da OCDE, né, que é aquele grupo de países que juntam os do primeiro mundo, mais os que estão em desenvolvimento. Né? Quando você compara, só existem 2 países que pagam pior o professor do que o Brasil. Não me lembro quais são, mas só existem 2. Todos os outros países pagam na média. Se eu não me engano, são 2 países que estão em guerra. Você tirando aí a Islândia, a Suíça, você vai ter todos os países pagando seus professores sem defasagem em relação às outras profissões. Né? E a Islândia paga um pouquinho mais. Então, ser professor é uma coisa comum na sociedade. Para nós não, virou uma coisa que uma coisa a última opção. A última opção, ou seja, a não opção. Mas quando a gente fala em gastos do governo... desculpa, pode continuar. Agora, a outra parte, qual? Por que a coisa piorou assustadoramente? Por quê? Porque isso é o que vinha vindo, a defasagem que vinha vindo. De repente, no meio do caminho, entra o governo Lula e cria uma situação de benefício para a sociedade em geral. Qual? Ele empurra um monte de gente para a classe média. Nasce uma chamada nova classe média. Os sociólogos ficam discutindo aí se existe ou não existe a nova classe média, mas a verdade, meu amigo, é que a renda do brasileiro aumentou, estatisticamente. Em 1990, a renda era de $2.500. Ela está hoje em $4.500. Ela dobrou em 20 anos. Então não é à toa. Não é uma bolha. Uma bolha. Não. A renda vem crescendo e vem crescendo por um esforço da democracia. 1990. Quer dizer, da época do final do Sarney até agora, a gente só melhorou do ponto de vista da renda do brasileiro. Bom, então um monte de gente que não iria estudar nesses 20 anos passou a estudar. Então, por exemplo, só para complementar o que você está falando. O quê? Você aumentou o número de pessoas com o desejo de terem mais anos de estudo. E não só o desejo, podendo colocar isso em prática. O Cesário Neto fala, mas Paulo, forma-se muitos professores, tem muita reserva de professores. Realmente, a formação de professores ainda é grande. O que acontece é que essas pessoas não estão indo trabalhar. Elas se formam como professores, elas fazem universidade e vão trabalhar em outra área. Ou então, as pessoas fazem universidade à noite para poder crescer na carreira que elas já estão. Então, por exemplo, o cara gosta de matemática. Ele entra no Banco do Brasil, vai ser funcionário do banco. Lá pelas tantas, ou qualquer outro banco privado, ele descobre que se ele tiver diploma universitário, ele ganha mais. Sim. Ou na prefeitura. Ou então começa a exigir o diploma também. Aí o que ele faz? Ele fala assim, eu gostava de matemática, não vim para essa profissão. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou fazer à noite esse curso de matemática, de licenciatura, e vou me formar professor. Porque são 3 anos, é mais rápido que os outros, é mais barato para pagar o curso, né? Aí ele se forma professor, que era o que ele queria fazer. Ele fica satisfeito, mas ele não vai procurar uma escola para dar aula. Por quê? Porque ele trabalha no banco. Ele já tem a profissão dele. Né? Então tem muita gente nessas condições. E no curso de pedagogia, então, nem se fale. Né? Isso aí é uma verdadeira de uma praga nesse tipo de coisa, né? Então, eles fazem um curso que todo mundo comenta assim, é um curso mais fácil de se levar. É um curso mais fácil. Quer dizer, né? Não é um curso. Por que é um curso mais fácil? Até por isso, pode ver. O que o governo quer? Que as pessoas se formem mais em exatas, porque quase ninguém se forma em exatas. Não, e hoje, licenciatura para exatas é muito pouco procurada. Veja só, e hoje você pode fazer à distância. Então tem muita gente que fala, vou fazer esse curso aqui à distância, né? Mas agora o governo está falando o Mercadante está falando de criar uma universidade dos professores, ou seja, uma universidade pública onde só teria licenciaturas. Sim. Né? Outra ideia de jirico, né? Então,
que você fala disso? Olha, eu sinceramente, veja só, o que o Darcy Ribeiro propôs? Darcy Ribeiro propôs, e que vingou nesta LDB que nós estamos vivendo, que é a de 96, os institutos de educação, não é? Então, ia ter o quê? Ia ter, em cada universidade, os institutos de educação, os institutos superiores de educação. A antiga escola normal, né, ia permanecer lá no ensino médio, e o curso de pedagogia, com as mesmas funções da escola normal, iria para esse instituto de educação, junto com as licenciaturas. Bom, o fato é que as universidades, algumas criaram esses institutos, e outras não criaram esses institutos. Foram criando aos poucos. Agora, de um modo geral, é assim que as coisas estão caminhando. Então, ele falar que vai criar isto, ele está falando uma bobagem. Por quê? Porque ela já está criada. Os IES, os Institutos de Educação, já estão criados em todas as universidades e as licenciaturas são feitas lá. São feitas lá. Né? Eu mesmo sou professor da Rural do Rio de Janeiro, onde? Filósofo, lotado onde? Num departamento de educação. Aonde? Numa faculdade de filosofia, ciências e letras? Não, numa faculdade de educação, num instituto de educação. Eu dou aula de filosofia e educação para quem? Para todos os alunos das licenciaturas, matemática, física, química, que vão ser professores. Então isso já existe, ele está falando uma abobrinha, ele está falando uma bobagem. Ele está falando o quê? Aquela conversa de falar para as pessoas que não entendem do assunto. Né? Conversa eleitoreira. Sim. Por quê? Porque ele está passando o tempo lá, não está fazendo nada, então ele tem que marcar posição na imprensa. Coisa que o Haddad fazia muito bem, né? Ou seja, não fazia nada, mas marcava a posição na imprensa. É isso que eu lembrei do que eu ia falar aquela hora, que o dinheiro na educação é tão mal gasto, quer dizer, mal gasto para nós, né? Para os políticos dinheiro... é muito bem gasto. Gastou-se no governo do Haddad 3 vezes mais com propagandas do que com a educação em si. Então, dinheiro, gente, só falar uma coisa, para o pessoal de casa aprender de uma vez por todas, dinheiro não é o problema, o governo tem muita grana, só que ele tem outras prioridades. Essa briga de reservar o pré-sal para a educação é uma demagogia, uma bobagem, uma conversa furada. Por quê? Porque, veja só, um ministério que gasta, né, o Ministério da Haddad gastava 3 vezes mais em cada obra. Ele gastava mais na propaganda da obra do que na obra, a ponto de você, no final do governo, ter muitas obras onde foram feitas propagandas caríssimas, maiores do que o custo da obra, e a obra não ter saído. Aliás, no caso do Haddad, está se repetindo aqui em São Paulo esse mesmo tipo de coisa com o prefeito. Né? A gente vê muito bem o porquê, né? Qual era o interesse? Provavelmente o interesse de fazer tanta propaganda porque queria um cargo diferente. A pessoa se tornou prefeito de São Paulo. Agora no Rio de Janeiro. Às nossas custas. No Rio de Janeiro. Depois das manifestações, e a pessoal sentado lá morando na frente uma pergunta sobre isso, do Cabral, o que aconteceu? Qual é a atitude do Cabral? A primeira atitude do Cabral, qual foi? Triplicar os gastos em propaganda. A pessoa não pensa na seguinte coisa, eu vou gastar para resolver o problema. Não, eu vou deixar o problema e vou gastar na propaganda para maquiar o problema. Sim. Entendeu? Essa é a saída. Essa é a saída. A população brasileira, ela ainda é uma má consumidora de serviços. Precisa muito PROCON. No produto já melhorou muito. A relação comprador e produto. Produto entregue. Produto. Agora, precisa melhorar a relação entre comprador de serviços e o serviço prestado. Exatamente. Isso que precisa melhorar. As pessoas precisam começar a falar assim, peraí, calma lá. Você veio pintar minha casa aqui? Não está boa a sua pintura. Não vale o que você está me cobrando. E a mesma coisa com o governo. Peraí, calma, você não fez o serviço, você não pôs o saneamento aqui, você pode começar a cobrar. A educação é a mesma coisa, começar a cobrar do governo. Né? As pessoas estão aceitando ainda o serviço ruim. Né? O produto não mais, o produto as pessoas já estão aprendendo, mas o serviço ruim... É interessante como com essas manifestações os governadores, os polícias se assustaram um pouco, né?
Assustou, mas as agências de propaganda estão ganhando. Se agora... tem um pessoal que saiu bem, foi as agências de propaganda, porque elas estão prometendo reverter o problema. Sim. Os caras, lógico, se eu sou um cara, um cara do marketing, a primeira coisa que eu faço é passar o chapéu lá nos políticos e falar assim, ó, vocês estão por baixo, é melhor vocês pagarem a gente aqui que a gente vai dar uma remodelada na imagem de vocês, né? Lógico que é isso. Realmente. Isso, a desgraça, Fran, é você escutar gente falando que esse modelo é o modelo americano. Isso que me irrita, porque não é. Esse modelo jamais vinga. Os Estados Unidos é o país do marketing. Sim, é o país da propaganda. Mas, ao mesmo tempo, ele é o país da maior cobrança que se tem para quem não faz um serviço. Você prometeu uma coisa e você não fazer nos Estados Unidos, nunca mais as pessoas confiam em você não faz mais nada. Aqui não. Aqui, o perdão, não estou falando perdão do governo, o perdão da população para quem não faz o serviço prometido é imenso. Outra coisa, como por exemplo, sobre essa questão das propagandas. A grande população não está questionando essa vinda dos médicos, se os médicos não são bons, não todos importa, os milhões de problemas. Não, mas o quê? A propaganda dessa vinda passou a imagem do quê? Passou a imagem de que o governo está tão preocupado que os pobres não têm médico que se não tem no Brasil, eu mando buscar fora para você. Mando buscar. Olha como eu sou bonzinho, né? Se a gente lembrar, assistam por favor no YouTube, tem todas as propagandas que o nazismo fazia na época, feitas por uma grande cineasta alemã, que são propagandas fantásticas. Você fala assim, após você assistir, você tem que tomar cuidado para não falar assim, eu acredito no nazismo. Porque são de convencimento. Se a gente não soubesse da história... Se a gente não souber, exatamente. A gente fica, né? O quê? Fica. Então a gente tem que tomar muito cuidado com propaganda e com tudo mais. E a maneira como os médicos chegaram? Né? Você viu a maneira como eles chegaram? Você não faz uma viagem... Meu amigo, você não faz uma viagem de avião vestido de médico. De jaleco. De jaleco. Chega-se fantasiado. Então, veja, outra coisa. São 4 mil Mas médicos. É porque passa a ideia de assim, pronto para o trabalho. Né? Chegaram à missão humanitária. Isso. A missão humanitária para quem? Para o Brasil, um país que não é pobre? A Cuba, que está morrendo à míngua, vai fazer uma missão humanitária de solidariedade para nós, que somos um país que não estamos morrendo à míngua, então aí tem algum problema errado. Agora, vejam um dado. Eu quero que vocês pensem nesse dado. Existe algum país no mundo dos desenvolvidos, pega os Estados Unidos, se hoje você chegar nos Estados Unidos, não estou falando, sabe, de França, de Espanha, não, eu estou falando de uma potência mundial, cujo soldado dá conta de outros 10. Um soldado americano dá conta de outros 10 de qualquer exército. Você tem o tipo de gente que você gerou ali. As universidades monstruosas. Né? Hoje, se você for nos Estados Unidos e falar assim, eu quero 4 mil médicos, eles não conseguem. Eles não conseguem. Agora, Cuba... eu achei fantástico isso. Tem 4 mil médicos para oferecer, chegar de 400 em 400. Sobrando. Ô meu amigo, esse número mostra o quê? Primeiro, será que são médicos? E como a gente Segundo, já acompanhou... Primeiro, será que são médicos? Segundo, por que eles são chamados de médicos de família? Não será farmacêutico, aplicador de injeção, médico de família? Assistente social. Eu não estou questionando a formação cubana, eu estou questionando o número que está sendo posto. Agora, vejam só, se esse número está sendo posto, esse acordo não é de agora. Porque para formar 4 mil, esse acordo é de muito antes. Então, esse plano está elaborado há muito tempo atrás. É um bom Outra coisa que também não se explica é o seguinte, né? Por que é que já de cara os médicos chegam e a manifestação do governo, de uma parte do governo não pode ficar no Brasil, tira o cavalo da chuva. Mas Cuba não é tão bom, por que eles querem ficar no Brasil e por que o governo está dizendo isso? Eles vão fugir?
Então o governo está admitindo que eles estão vindo para cá para fugir da ditadura? Tem uma conversa muito esquisita, um desencontro de informações. Mas lembrando que faz uns dois meses, desencontro de informação. uns 2 meses atrás, teve um fórum que pessoas de outros países aqui da América Latina que já tiveram essa importação de médicos de Cuba, vieram falar o que aconteceu. Não deu certo, porque eram veterinários, assistentes sociais, realmente, farmacêutico, tudo sem diploma. Por isso que o governo não quer que eles façam revalida, porque não existe o diploma. Lógico, não faz o revalida, por quê? Porque é muita gente e dentro desse... E Cuba não tem tantos médicos formados. 4 mil para o tamanho de Cuba é um absurdo. Muito grande. Não dá para acreditar. Entendeu? Precisaria estar formando médicos há muito tempo e mantendo esses médicos desempregados, tá? É simples, gente. Para quem viajou e quem foi em Cuba, você chega em Cuba, você já percebe que não pode. Exatamente. Que não tem condição. 4 mil médicos não é assim. Porque não é 4 mil lixeiros, é 4 mil médicos. Cada médico com 6 anos de formação, mais aí a residência. Entendeu? Então pensa bem, quanto tempo esse pessoal teria que ficar em algum lugar, né, para depois o Brasil vir requisitá-los. Você pode falar assim, tudo bem, Paulo, mas Cuba exporta médico para todo canto é canto do mundo. Que bom, né? Que bom, porque no passado Cuba exportava exército para fazer guerra na África, agora está exportando médico, melhorou, ótimo, perfeito. Agora, o problema é que a quantidade e o tipo de formação não justifica, Fran, essa história de não querer fazer o revalida. Não justifica, exatamente. Outra coisa que não justifica também é uma prova. Outra coisa que não justifica é o seguinte, é o cara aceitar, mesmo que ele seja socialista, cubano, nacionalista, que ele seja um patriota, que ele quer beijar a bunda do Fidel Castro, que ele quer ficar o dia inteiro rezando para o Che Guevara, qualquer coisa, sabe? Porque essa idolatria me dá um nojo, mas qualquer coisa que ele queira fazer. Nesse sentido, mesmo que ele seja isso, Fran, vamos pensar numa coisa estranhíssima, é esse cara aceitar que o argentino pegue o salário inteiro e ele não. Porque veja, uma coisa que eu quero falar é o seguinte, eu recebo o meu dinheiro e eu pego e mando para Cuba o meu dinheiro, isso é uma coisa. Outra coisa é eu não receber o dinheiro, é o dinheiro não chegar na minha mão e ir direto para Cuba. Gente, ninguém aceitaria isso. Agora, aí vai, eu chego lá, junto com o meu colega argentino, ou junto com o meu colega português, ou junto com o meu colega espanhol, né, que vieram também, ele pega 10 mil reais e eu não pego. Por que eu aceito isso sendo médico? Porque eu não sou médico, porra! Porque eu não sou médico. Esse é o problema. Faz o revalida, então. Faz o revalida. Não vai fazer revalida nenhuma. E é por isso não vai fazer. Por isso que o Conselho Regional de Medicina está certo em bater o pé. E outra coisa, olha. Agora, hoje, uma jornalista do Nordeste, ela escreveu no Twitter ou no Facebook dela falando assim, que estranho, né? Esses médicos têm cara de empregado doméstica, né? Não parecem médicos. As pessoas xingaram, brigaram por preconceito, etc e tal. Eu não sei. Mas, espera aí, eu acho que ela quis dizer, eu acho que essa jornalista quis dizer no sentido assim, vamos ver se é médico mesmo, porque eles não têm um perfil de médico, postura de médico. Quer dizer, eu acho que foi uma tentativa de, como jornalista, tentar dizer assim, abram o olho, pessoal, porque não é bem médico que a gente está recebendo. Porque, veja, tem um detalhe aí, Fran, é muita gente. Agora, eu acho que eu caí numa armadilha. Eu acho que eu caí numa armadilha hoje. Qual? Porque hoje eu abri a internet, não tinha internet em casa, estava demorando para resolver o problema lá, e eu precisando trabalhar, e entregar texto e tal, e abri correndo, e olhei lá, vi uma foto de umas pessoas, de alguns médicos, vaiando os cubanos chegando. Sim. Você viu isso na televisão? Não, eu vi. Aconteceu mesmo? Aconteceu, eu vi na TV. Eles estavam vaiando os cubanos? Não sei. Tá vendo? Porque a foto, depois eu fui reparar na foto, e as pessoas vaiando, elas não estavam com a boca dirigida para as pessoas, para os que estavam chegando. Elas estavam vaiando para cima, como se elas estivessem vaiando as autoridades. Eu acho que e aí eu escrevi lá, mas por que essas garotas aí que fazem medicina foram fazer essa palhaçada lá? Né? Os cubanos
têm que ser bem recebidos. Eles não podem ser culpados por um acordo de 2 governos sacanas. Né? Mas eu estou começando a achar que aquelas fotos são fotos manipuladas. E eu vou checar isso daí. É bom ver o vídeo para a gente saber melhor. Ver o vídeo. O vídeo também engana muito, viu, Fran? Conforme, porque... mas dá para perceber, a máquina de propaganda, desse pessoal é pesada, Fran. Pesada, porque eles são malucos. Esse pessoal que é comunista, se você ser comunista hoje, é muito mais maluco do que ser comunista quando eu era garoto. Por quê? Porque quando eu era garoto, o comunismo era uma esperança. O socialismo tinha a ver com a esperança. Hoje, ele é a derrota. A gente viu a União Soviética cair. Então, a gente viu não dar certo. A gente viu a pobreza em Cuba. A gente vê o problema de não dar certo. Eu não estou dizendo que a utopia não dá certo. Pelo contrário, eu estou dizendo que esse tipo de socialismo, este tipo que está aí, né? E eu não vejo ninguém defender outra coisa, senão este tipo que está aí, porque eles idolatram Cuba, né? Até o PSOL, quando vai falar, acaba falando bem de Cuba, então eu não entendo. Escreve lá, socialismo e liberdade. Porra, então pensei que vinha outra coisa, mas vem a mesma. Então não estou entendendo, né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, hoje você ser comunista é uma coisa meio doentia. Por que é doentia? Porque você simplesmente está sendo acrítico. É como se não tivesse os problemas que tem. Aí, sabe o que me irrita, Fran? É que quando você fala isso, o cara, em vez de responder pelo socialismo, ele vem com as mazelas do capitalismo. Não, Paulo, mas veja o capitalismo. Mas isso eu sei, meu filho. É que o capitalismo... Porque no capitalismo eu já vivo desde quando o mundo é mundo. Eu estou com 56 anos. Não me venha me dar a cartilha daquilo que eu já sei. Eu sei de todos os males do capitalismo. O problema é que agora eu também sei dos males do socialismo. Esse é o detalhe. Então o socialismo ser ruim não faz do capitalismo. Vamos ver se a gente consegue ter um mínimo de criatividade para inventar uma outra coisa. Exatamente, é o que a gente está precisando. Tinha uma pergunta sobre isso, com o capitalismo, e eu pensava exatamente isso, quer dizer, vamos tentar pensar uma nova forma de governo, porque as duas não estão dando muito certo. O Rodrigo Adriano Machado pergunta, ele fala que gostaria que você falasse um pouco da relação do humanismo com a condição atual da educação, e ele fala sobre a sombra dessa questão no Sloterdijk. O humanismo é o seguinte, onde está o centro do mundo? Onde está o centro do universo? O que o Renascimento faz? Ele tira o centro do universo, tira de Deus e joga o centro do universo para o homem. Então, tudo passa a ser em função do homem. Tanto é que o Renascimento é um renascimento da cultura grega. Portanto, o quê? O que é a cultura grega? Você já viu um quadro grego da natureza? Não. Você já viu o grego pintando a natureza? Não. Ele pinta o quê? O homem, a figura humana, o corpo. Então, é uma centralização no homem. O Renascimento é isso, uma centralização no homem. Então, até a própria religião passa a ser, até o próprio catolicismo passa a ter a influência do humanismo. Tudo é o homem. O homem fica muito importante. Fica tão importante que a questão da semelhança do homem com Deus é muito enfatizada. É muito enfatizada. De maneira que você tem o quê? Você tem uma doutrina onde o homem é o ponto de partida e o ponto de chegada. De quê? De tudo. Da política, da pedagogia, da filosofia, da medicina, todas as atividades, elas partem do homem para chegar no homem. A própria educação passa a ser o quê? Ela passa a ser a produção do homem. Mas o homem já não está feito? Não, o homem, para ser homem, ele precisa da educação. Mas você não parte já do homem? Você parte da criança que é homem para chegar no homem adulto que é homem. Então tem um círculo aí. Né? É este discurso que, num determinado momento, começa a fazer água. Porque nós começamos, no começo do século XX, a notar que
olha só, nós começamos a notar o quê? Que nós somos um elemento a mais no cosmos, mas não o dono, o chefe, o ponto principal do cosmos. Nós não somos. Então, veja só, eu não estou dizendo se somos ou não somos, estou dizendo que do começo do século XX para cá, nós começamos a notar essa possibilidade de uma outra perspectiva. E se nós estivéssemos com o olho do cabrito? E se nós estivéssemos com o olho de Deus? Ou se nós estivéssemos com o olho de qualquer outra coisa em Plutão? E se nós estivéssemos com o olho de um ser racional, mas que tivesse uma racionalidade que não fosse a racionalidade humana? Outras perspectivas que não a do homem, elas, se postas, elas fariam o mesmo, o que nós fazemos? Não, elas fariam outra coisa. Então, peraí, então, por que que nós privilegiamos a nossa perspectiva como sendo a única? Então, essa ideia, Fran, passa a fazer com que o humanismo não tenha não tenha a possibilidade de atrair a fé, a crença nele. Outros discursos são possíveis que não... E aí você vai... Né? Aí você vai tendo todo um desdobramento dessas discussões. Por exemplo, se tudo é feito em função do homem, olha só aqui nós vamos chegar. Nós estamos chegando à própria destruição nossa, por tudo ser feito em função de nós mesmos. Né? Nós estamos destruindo o planeta, estamos destruindo os animais, estamos destruindo, portanto, a nós mesmos. Por quê? Porque nós nos privilegiamos demais. Então, peraí, então talvez valha a pena a gente mudar de ótica, começar a olhar o mundo pela ótica que não é a do homem, a do humanismo, o homem como centro. Então, a perda de fé no humanismo faz com que tudo aquilo que está amarrado nele também passe a ser desacreditado. E o que está amarrado nele? A grade curricular da escola, o tipo de pedagogia, a maneira como o professor se comporta. Tudo isso está amarrado no humanismo. Então, quando você muda a perspectiva, tudo isto que está amarrado no humanismo perde a sua condição de absoluto, passa a ser uma perspectiva a mais. Então, entra em crise. Essa centralidade no homem, entra em crise essa centralidade em tudo que foi feito em função dessa centralidade no homem. O estabelecimento do currículo como ele é, né? O estabelecimento das próprias cidades como elas são. Isso é interessante, por quê? Porque nós estamos vivendo isso. Né? Por exemplo... Desculpa, agora você falando, eu comecei a pensar, a gente está só vivendo... Talvez isso esteja sendo bem refletido no cinema, por exemplo. Com filmes com outras tentativas de olhar e na arte também. E o nosso modo de vida, como está mudando? Veja como os animais ganharam status que eles não tinham. Por quê? Realmente. Porque nós começamos a perceber que nós estávamos cometendo injustiças, né? Não contra eles, mas contra tudo. Os animais passaram a adquirir um outro status que eles não tinham. Outra coisa que passou a adquirir um outro status, as florestas passaram a adquirir outro status. As viagens interplanetárias passaram a adquirir outro status. O próprio saber passou a adquirir outro status. Né? O próprio saber, porque a ideia de você construir saberes para o homem, a própria ideia de utilidade, que é uma ideia central no século XIX, principalmente para os países de língua inglesa, né? Passou a ser uma ideia questionada. Ei, peraí, útil para o homem, mas será que não pode ser útil para o cosmos? Será que não pode ser útil para Deus? Né? O que é útil para Deus não seria melhor do que aquilo que é útil para o homem? Então, esses deslocamentos fazem o quê? Faz com que a maneira como nós organizamos o nosso ensino, a nossa educação, fique uma forma com que nós mesmos desconfiamos, passamos a desconfiar desse discurso. Desconfiança moral e desconfiança epistemológica.
As duas desconfianças, tanto do ponto de vista da ética como do ponto de vista do conhecimento, nós temos desconfiança. Então, aquilo que era indiscutível passa a ser discutível. Aí se o aluno... Então, você tem os reflexos disso, o aluno chegar para você e falar, por que eu tenho que aprender aqui isso daí? Porque isso faz com que você seja um bom cidadão. Peraí, calma lá, será? Eu já vi muita gente aprender isso daí e não virar um bom cidadão. E por que eu tenho que ser um bom cidadão? Então começa uma série de questões que estão presas ao humanismo. E que não eram questões, e que agora são. Muito boa, adorei a explicação. Acho que ficou hiper claro. Eu quero agradecer aqui o Renilson, a Amanda, a Andréia, que está sempre nos assistindo, o Egisto, o César também, que eu vou lendo todas as perguntas e a gente vai se identificando. As pessoas fazem universidade, a melhor do país, a melhor da América Latina, e vão trabalhar sendo professor ganhando um salário mínimo, né? Pelo amor de Deus, isso precisa mudar. Eu quero agradecer demais a participação de todos vocês no Hora da Coruja. Semana que vem estaremos de volta. Lembrando que sábado vocês podem nos encontrar lá na Bienal do Livro. Vou mostrar aqui para vocês o livrinho. Rio de Janeiro. Essa aqui é a Nova Filosofia da Educação, que é um livro do Paulo em conjunto com a Suzana de Castro, que ela é professora da UFRJ no Rio. Eles vão estar lançando lá na Bienal do Rio de Janeiro, sábado agora, dia 31, às 16 horas. 16 horas. Às 16 horas da tarde, então a gente aguarda vocês para o lançamento, para tirar uma foto, tomar um vinho e ter um super bom papo. E continue assistindo Hora da Coruja os outros dias, que assim que a gente receber os livros, eu faço sorteio desse livro novo aqui no Hora da Coruja, tá bom? Obrigada, Paulo, pela conversa aqui sobre educação. E agradeço então a vocês mais uma vez e até semana que vem.